meus amigos, estamos começando mais um Pilhando Geral e o tema, a pauta de hoje, o nosso bate-papo será sobre os famosos em casos de família, causos de família, descasos de família. descasos de família, e a gente já vai começar, né, a explanar sobre esse assunto, mas antes eu quero pedir para que você, né, curta, né, esse episódio, deixa aí bastante curtida e comente bastante sobre o assunto, assista o episódio do começo ao fim. E estamos aqui, eu e a Aline, eu e Lourão e eu, né? E eu quero falar uma coisa, Aline, antes de você começar a falar, porque a galera fala, você não deixa ele falar. Não é, mas é que eu tenho meu pensamento e eu vou até o fim. Você já reparou, Lourão? O quê? Que um monte de gente está nos copiando. Nos copiando? É, tem casal de não sei o que lá agora, o outro que fazia podcast também e agora chamou a esposa, a patroa para estar apresentando. Ah, mas tudo bem, Nós rapaz. estamos fazendo o maior sucesso, mas faz anos que Graças nós a fazemos vocês. isso. Mas independente de qualquer coisa, tem espaço pra todo mundo? Tem espaço né? para todo mundo e vamos que vamos. Vamos começar a falar sobre os descasos de família, de uma coisa que está dando o que falar. O que é? Gugu Liberato e seu filho bastardo, Ricardo Rocha. Bastardo. É, o bastardo é um cara que normalmente a gente fala bastardo porque é aquele filho Sim. fora do casamento, aquele filho que aparece do nada, que foi o caso de Ricardo Rocha. Vocês sabem, né? Quer ver? Mostra aí a foto, ó. Tá vendo a foto? Sim. Do Gugu e do Você sabe Ricardo. que ele eu acho ele bem parecido. Então, Sempre achei. eu estive no A Tarde é Sua uma vez para falar sobre o assunto, né, dessa possibilidade do Ricardo ser filho ou não do Gugu. Eu sempre falei, eu não acredito, que eu não acreditava, mas falei lá no programa, tá gravado para quem quiser ver. É verdade, você não acredita. É, Você falou que não eu acreditava. não acredito e ponto final. A Aline não, a Aline, diferente de mim, desde o começo ela fala que é muito parecido. É, a história é meio cabeluda, né? Que você vai colocar aí como é que foi mais ou menos. Mas assim, independente da história, né, que você vai colocar e tal. Não, Por que você acha estranho? É. Mas eu acho ele fisicamente parecido. Que ele não é bem tratado, talvez não tinha tanto de dinheiro, ele tá mais gordinho de repente. Mas os traços, ó. Eu sempre falei que 99% de chance de não ser e 1% de chance de ser. E vocês, todo o Brasil aí, né, o Brasil, todo mundo acompanhou esse caso, né, deste filho, provável filho de Augusto Liberato, que apareceu após o seu falecimento. Por quê, né, Rafael? Após o seu falecimento, dizendo que era filho do Gugu e o que ele queria, o exame de DNA, e enrolou, desenrolou, e agora há pouco tempo, acho que faz mais ou menos uns 10 dias, né, foi feito esse exame de DNA, né, conseguiram coletar o DNA da Dona Maria do Céu e acho que se eu não me engano, do Amândio, que é o irmão do Gugu. Ah, do irmão Certo, dele. Ah. e eu não sei se foram coletados dos filhos do Gugu. E aí, o que aconteceu? Essa semana, agora, no finalzinho dessa semana, Ricardo Rocha parece ter dado a entender que esse exame de DNA saiu. Por quê, não é mesmo, Aline? Vamos falar aqui sobre isso. Eu já vou pedir aqui para a Aline procurar exatamente aonde está. Esse provável filho de Augusto Liberato fez uma postagem, como que eu posso dizer? Meio assim, curioso, deixou assim a entender que... Deixou a entender que esse exame de DNA saiu e que ele seria filho do Gugu. Aqui, Achou? dá uma olhadinha aí. Eu sempre achei, continua procurando exatamente o que Tá. você quer, eu sempre achei que esse suposto filho do Gugu é muito parecido com ele fisicamente. E ao contrário do Rafael, né, porque ele sabe da história, como é que foi, ele tinha 14 anos, o Gugu... Eu já vou contar enfim. isso. Não E aí, acho. aí Ricardo Rocha postou em sua rede social a seguinte frase. Ele com uma foto, tá? A gente vai mostrar essa foto pra você aí agora, ó.
Tá vendo? Ele tá num condomínio de luxo, uma mansão ali aparecendo. E ele pôs a seguinte frase: Bom dia, Deus te conceda um dia abençoado, iniciou ele. O menos virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente, escreveu Ricardo Rocha, deixando aí entender que esse exame de DNA saiu e que ele provavelmente, né, estava ali vendo uma mansão, o menos será 1000, né, deixando a entender isso aí. Porque o Ricardo Rocha, essa história deste provável filho do Gugu, ela é meio cabulosa, né? Eu não é acho, normal, né, Rafa? não é Assim, normal. não é comum. Por que ele não pediu isso quando o Gugu estava vivo? Essa é Isso que ninguém entende, essa é cara. a pergunta que não quer calar. Né, ontem eu estava falando com a Aline, e aí a gente chegou, né, a pergunta que todo mundo quer saber: por que que esse cara não procurou o Gugu em vida? Ah, mas ele acha que o Gugu não iria fazer. Não, isso na justiça, se a justiça obriga a fazer, se ele vai, seria obrigado a fazer. Ele não poderia deserdar, por exemplo, assim, que nem o outro caso que a gente vai falar depois. Uma pergunta que eu tenho até agora, a gente conversando aqui. Será que ele poderia, por exemplo, assim, não quero saber desse filho, eu vou deserdá-lo? Não, porque ela tá lá na lei que você só pode deserdar um filho a partir do momento que esse filho tente matar o pai ou a mãe, né, ou desonrar. Que a gente tem até um caso falando sobre isso, mas é depois desse caso do Gugu. Certo. Aí o que aconteceu? Essa história do Ricardo Rocha, provável filho do Gugu, é meio cabulosa, porque parece que foi uma relação, né, de Augusto Liberato com a mãe desse rapaz, né, aos 14 anos de idade. O Gugu tinha 14 anos de idade e ela tinha 20 e tantos anos, um pouco menos de 30 anos de idade, né? E a história que ele conta, como que foi que aconteceu isso? Parece que o Gugu estava em uma padaria. Essa parte que eu Essa é cabulosa. Essa parte eu acho que é mentira. Eu acho que inventaram. Ele estava em algum lugar. Não, mas vamos lá, né? que parece que o Gugu estava numa padaria tomando café com 14 anos de idade. E essa mulher achou o Gugu bonito e tal, e abordou. Na época, se eu não me engano, ela era empregada doméstica. E ela abordou o Gugu, tá? E eles acabaram saindo desta padaria para um local, tipo um motel, digamos assim. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco. E ali eles tiveram uma relação, uma única relação, que foi, né, da onde nasceu Ricardo Rocha. Mas naquela época, olha, o Gugu com 14 anos, o Gugu acho que era pra estar o quê? Com 70 anos de idade, hoje mais ou menos. Ou seja, vamos pôr aqui, 55 anos atrás. A idade Certo. dele é estranho porque ele tinha 14 anos. Segundo lugar, é estranho também porque ele, independente da idade, vai sair com a pessoa na mesma hora que conhece, numa padaria, que é outra coisa estranha ainda. Quer dizer, é tudo muito estranho que eu não concordo que foi assim. Mas... Vamos arredondar aqui, vamos pôr, eu tenho 51, mas vamos pôr 50. O Gugu 20 anos mais velho do que eu, mais ou menos, certo? Então eu nasci em 73, isso seria em 53. Vocês entenderam? Como que uma mulher mais velha, de quase 30 anos de idade, aborda uma criança, tá, de 14 anos, pega essa criança, pega esse adolescente, leva para um motel e tem uma relação, né? Eu acho muito difícil isso ter acontecido, se foi do jeito que a mãe dele passou para ele, certo? Mas até aí vamos voltar, né, ao negócio do DNA. Foi feito, ele ficou aí muito tempo, os filhos, né, assumidos do Gugu, né, o João Augusto e as meninas tal, se propuseram a estar fazendo o exame de DNA, mas ele não aceitou. Por que que ele não aceitou? Porque esses outros filhos de Gugu Liberato teriam sido feitos em laboratório, ou seja, por inseminação artificial. Não tem o DNA dele. Não tem o DNA dele. Ou tem o DNA, não tem o importa. DNA, mas é uma coisa que para ele seria duvidosa. Então, pode ser que sim, pode ser que não. E não pode ser que não, ele vai falar assim, não, eu quero ter a garantia, então eu quero a mãe
E os irmãos. Do Gugu e os E irmãos. um dos irmãos de sangue Gugu, do Gugu, direto, né? de sangue do Gugu. E aí conseguiu, depois aí de anos com essa luta, né, para que conseguissem, né, para não que não cometessem, né, assim, o desrespeito de exumar o Gugu, né, conseguiram tirar aí o DNA de Dona Maria do Céu e de, acho que do Amanjo, né, que é um dos irmãos. Que demorou pra mim, de demorou Gugu. demais, isso daí é ridículo. E aí, o que você acha disso tudo? O que você achou dessa história toda? Vamos pôr aí de novo a foto, ó, tá vendo a foto aí? Do Gugu e de Ricardo Rocha. O que você acha? Vamos abrir bem, eu vou sair daqui da tela, vocês vão ver tela cheia pra vocês aí, ó. Ó, estão vendo? E aí, tá vendo ali? Parecido, sim. Tem Nariz, horas, um que, pouquinho. tem horas que parece, tem horas que não parece. Porque as pessoas falam, nossa, ele parece mais velho que o Gugu. Gente, o Gugu era um cara de televisão, um dos maiores apresentadores do Brasil. Para mim, foi o maior apresentador de TV do Brasil. Foi meu chefe, foi meu amigo, foi uma pessoa que eu tenho extremo carinho, né, que eu amo mesmo, que mora no meu coração, né, pelo qual eu tenho muito respeito. Mas, tipo assim, o Gugu fazia muitos procedimentos. Não, o Gugu tinha dinheiro pra isso, gente. Não, Uma pessoa que fazia não tem plástica, dinheiro, ela realmente, quando não se cuida, que tá até um pouco acima do peso, é óbvio. Mas tem hora que parece, tem hora que não parece. E aí vamos terminando esse caso de família. O que você acha? Poderia ser irmão do Gugu? Não, eu não sei. Ninguém pensa sobre isso. Olha, eu não sei como funciona esse negócio de genética, tá? Eu não sei como que funciona exatamente. Mas já pensou se ele fosse irmão de Gugu? Será que não foi o Gugu? Será que foi o pai do Gugu? Eu não sei. Se você entende de biogenética aí, né? Deixa os seus comentários, Deixa o porque a seu gente quer comentário. saber. Será? Ninguém pensou nisso? Será? Mas eu não sei. Porque eu vou te falar uma coisa, ó, os portugueses que eu conheço, que é dono de Português da padaria, padaria. eles adoram uma morena, os caras são loucos, a portuguesada fica louca. Mas eu não entendo dessa parte de biogenética. Mas Ricardo Rocha deu a entender que esse exame de DNA saiu e que ele seria filho de Gugu liberado. E por que eles também não falam logo, né, Rafael? Descasos de família, causos Porque de ele tá com o família. dinheiro e não quer deixar todo mundo sabendo, porque é perigoso, né? Não, perigoso não é porque uma hora vai ter que falar, vai abrir E aí, para você é toda a filho? empresa. Fala pra nós Não, aí. ele vai falar, ele É, vai que fale falar logo. e vai ser aí, a parte dele já está separada, parte da herança já está separada, né, contando como se ele fosse filho do Gugu, e a Certo. parte dele tá ali, é coisa de mais de 300 milhões de reais para Ricardo Rocha. Mas a pergunta que não quer calar, por que Ricardo Rocha não procurou Gugu antes que ele partisse? Será? Ele teve ali, ó, né? Gugu ali, ele teve 50 anos para procurar o Gugu, para procurar a Ele justiça. esperou ele falecer. Exatamente. Pra Esperou ele não- falecer para, né, tomar essa Isso é muito- iniciativa isso é de muito querer provar. estranho. Essa é a parte que mais deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. Não é mesmo? E vamos continuar o Vamos. nosso Casos de Família dos famosos, descasos, causos, né? Porque a Cristina Rocha, isso ia dar um programão. Quem não lembra daquele programa da Cristina Rocha, Casos de Família? Nayara, boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo você ficou casada, amigo? Não sabia, você que era namorada. Você ficou 5 anos. namorou. 5? E aí, por que você e o Rafael se separaram? E faz quanto Por causa tempo? desse lixo aí, ó. Deixa você, Trubifu. Coitada, Ridícula. coitada Ai, de nojenta. você. Cara, sensacional. Que na verdade era uma confusão do caramba. E aqui também é uma grande confusão que a gente tá falando aí desses descasos. Mas eu acho que esse causo de família já está prestes a se encerrar. Espero que a gente fique E a gente sabendo, tá né, aqui, pra não, gente vai, ver. isso é uma coisa que é certeza, nós vamos ficar sabendo, mas estamos todos ansiosos para saber.
Ricardo Rocha é filho ou não é filho de Augusto Deixe aqui nos comentários o que você acha. É ou não é filho? É filho, não é filho? Você tá achando desse fuzuê todo? E vamos partir para o próximo? Qual que é o próximo que você escolhe. Vamos falar sobre... Eu iria falar sobre... Fala. Vamos falar... Mais polêmico do que o outro. Vamos falar sobre Cid Moreira. Isso mesmo que eu ia falar. E seus 2 filhos. Não sei nem se pode chamar esses 2 caras de filhos. Para mim são 2 maldições, né, que foram jogadas na vida, né, do nosso querido, amado, histórico, né, Cid Moreira, aí quase 30 anos à frente do Jornal Nacional, né, fez mais sucesso ainda com aquela sua voz inesquecível. Cid Moreira tá na história, né, galera? O Cid Moreira tá na história, aquela voz, né, boa noite, né, e, pô, um monte de coisa, a Bíblia, né, que o Cid Moreira foi fantástico, ele narrando a Bíblia. O que você acha dessa história toda? Mas vamos falar sobre o caso, né? Na verdade, assim, a gente fez até um episódio, gente. É porque se a gente for falar tudo de novo, vai ficar um novo episódio que a gente já falou. Então vai ficar muito longo esse episódio e muito cansativo. Então vamos falar assim, ó. Não, vamos falar o que aconteceu na última semana desses casos. Na última semana. Se vocês quiserem saber tudo mais, mais detalhadamente, vai nos episódios anteriores que a gente falou sobre esse caso aí. Isso. Na última semana, vou pôr aqui, vou pedir pra Aline ir procurando, né, o que aconteceu na última semana em relação aos filhos de Cid Moreira, né? Porque nesse episódio que a Aline falou sobre, né, o Cid Moreira e seus filhos que a gente fez, eu fui bem franco, né, do mesmo jeito que eu fui agora. Falei, isso aí não é filho, isso aí pra mim esses 2 foram maldição, né? E até a galera, teve uma galerinha... Poxa, Rafael, não, porque o Cid Moreira fez isso, fez aquilo, né, com eles, tal. Resumindo, eu já vou falar sobre isso. Os filhos de Cid Moreira tiveram mais uma derrota na justiça, tá bom? Mais uma derrota, a 4ª derrota que esses 2 filhos, o Rodrigo e o Roger, tiveram na justiça. Eles perderam mais uma vez, o Ministério Público irá indiciá-los, tá, por calúnia, difamação, contra a viúva de Cid Moreira, que é a... Esqueci o nome dela. Os filhos, o nome dele, um é Roger, outro é, Rodrigo Oliveira. Não, isso eu já falei, eu quero saber ali, Fátima. Fátima. Isso. Contra a viúva de Cid Moreira, Fátima. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, né? Porque esse casos de família, que foi o que aconteceu essa semana, esses 3 casos que foram notícia aí no Brasil inteiro. Então a gente pegou isso aí para estar fazendo esse bate-papo com vocês. E mais engraçado, enquanto você fala aí, o mais engraçado é que a gente colocou até no episódio anterior, que não tava nem nesse bafafá todo ainda não. Quer dizer, tava, porque o Cid Moreira faleceu há pouco tempo, só que o que aconteceu? A gente falou a nossa opinião naquele episódio. A gente colocou o que a gente achava desses filhos, né, das atitudes, etc. Agora veio à tona o veredito. Não, mais uma outro vez, veredito. Vamos lá. Eu vou ler rapidinho para vocês. Tá? Ministério Público acusa filhos de Cid Moreira por denunciação caluniosa. O órgão afirma que os filhos do apresentador forneceram apresentações falsas para a justiça, que foi exatamente o que a gente comentou naquele episódio que a gente fez, você pode dar uma olhada aí. A disputa pela herança de Cid Moreira, comunicador que morreu no início de outubro, trouxe à tona uma série de controvérsias. O Ministério Público do Rio de Janeiro, nesta semana, denunciou os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, por denunciação caluniosa. O órgão alega que os irmãos apresentaram informações falsas à justiça. Eles afirmaram que Fátima Sampaio, a viúva de Cid Moreira, teria se apropriado indevidamente de seu patrimônio avaliado em 60 milhões de reais. Em 2021, Roger e Rodrigo solicitaram juntos, a gente já vai falar sobre isso,
né, a interdição do pai, Cid Moreira. Eles alegaram que Fátima utilizava o patrimônio do apresentador de forma abusiva. Segundo os filhos, Fátima vendeu 11 dos 18 imóveis pertencentes ao pai, além dela fazer uma transferência de 40 milhões de reais para o exterior. Os irmãos alegam que a viúva mantinha Cid em cárcere privado. Eles também afirmaram que Fátima negligenciava os cuidados do apresentador. Outro ponto levantado foi que Fátima teria influenciado Cid a desenvolver aversão a eles. Calma que já vai falar sobre isso também. De acordo com o advogado da família, a relação se deteriorou depois de Roger se assumir publicamente como homossexual, né, que foi até uma opção dele sair de casa depois por estar num relacionamento, né, com um outro rapaz. Segundo ele, se intensificou a situação que os irmãos atribuíram, mas eu quero mostrar, né, no entanto, o Ministério Público, naquela época, considerou essas denúncias inconsistentes, sem sustentação e sem provas algumas em fatos verídicos. A decisão sobre a aceitação da denúncia permanece em aberto. Você quer o de agora? O advogado, papapá. O pior de tudo, gente, o pior de tudo o que eu quero falar para vocês sobre isso. Ministério Público. Esse aqui. O que eu quero falar para vocês é sobre isso, que a gente foi muito criticado no outro episódio, né? Porque falaram, não, porque o Cid Moreira era isso, não, porque o Cid Moreira abusou sexualmente do Roger, do filho adotivo, que na verdade, na época que ele foi para a casa de Cid Moreira, ele era sobrinho, né? Ele é sobrinho de uma ex-mulher do Cid Moreira, que foi para a casa de Cid Moreira. E o outro é fruto do segundo relacionamento, se eu não me engano. O Rodrigo. O Rodrigo de Cid Moreira. E vamos lá, para quem não lembra, eu vou recordar aqui rapidinho para vocês. Tá? O Rodrigo, né, foi fruto do primeiro relacionamento de Cid Moreira, nasceu uma mulher. A Jaciara. A mulher. A menina, a Jaciara. Que faleceu aos 50 e poucos anos de idade, vítima de complicações, né, respiratórias, que também teve um filho, certo? Que faleceu, parece que num acidente de carro. Isso. E aí veio o Rodrigo, né? O Rodrigo, o Cid cumpria com ele com todas as obrigações, né, ali jurídicas, né? Como financeira, filho, pensão, tudo bonitinho. Mas parece que a mãe, né, deu uma afastada ali da criança do pai, certo? E depois veio o Roger, né, que foi ali um sobrinho que começou a viver com o Cid, que depois também veio. Resumindo, esses dois filhos, tá? Um veio um tempão depois, que foi o Rodrigo, que é o filho, né, biológico de Cid Moreira. Ele, depois de 30 anos, né, ele aparece dizendo que teve abandono emocional do pai Cid Moreira. Mas nesse processo que ele fala que foi abandonado emocionalmente, que sentia falta de carinho, por esse abandono emocional, Rodrigo, né, cobrou, né, pelo abandono emocional R$1 milhão. Então é emocional? Nossa, mas que abandono com caro. Com abandono emocional a gente pede dinheiro. Exatamente. Ele, em vez de tentar se aproximar do pai de uma outra forma, né? Ou tá ficado triste. Não tem o pai, fica triste. Fica triste, infelizmente é isso. Depois veio o Roger, né? Depois que o Roger foi adotado mesmo, depois de viver não sei quantos anos dentro da casa de Cid Moreira. Ele foi para a casa do Cid Moreira aos 14, 15 anos de idade. De 14 para 15 anos de idade. Né? E saiu de lá da casa... com 20 poucos. Ele saiu com 20 anos, mais ou menos. Tá? E depois Cid Moreira, depois de muito tempo, né, o Roger já não estava nem mais morando com ele, nem com a sua mãe adotiva, tia, né? Ele adotou. Ele adotou esse cara, o Roger, em 2020, no papel. Em 2021, esse rapaz, o Roger, ele entra com um processo contra o Cid Moreira de assédio sexual, que Cid Moreira teria abusado dele sexualmente.
Coisa muito estranha essa, porque... Ele abusou se- até ele ficou abusando, ele não fez nada. Não, Aí depois não, um ano. ele fala que só foi uma vez. Ele fala que só foi uma vez, né? Não houve. E é engraçado que o Cid Moreira já tinha tido outros 2 filhos que não tem, né, não tiveram qualquer tipo de história, né? E como ele falou que o pai era homofóbico, né, que o teria posto para fora de casa, como que um pai homofóbico Se ele adotou. vai assediar o próprio filho? E Cid Moreira não tinha esse histórico com os outros 2 filhos que teve. Mas vamos lá, ele adotou em 2020 esse rapaz Roger, picareta, sem vergonha, safado, mau caráter. É isso que esse cara é. Adotou em 2020, em 2021 Roger entra com esse processo, né? Perdeu. O primeiro filho, o Rodrigo, perdeu o processo também. Roger entra com o processo também e perde esse processo por falta de prova, papapá. Em 2021, os 2 irmãos, né, abandonados, um com falta de carinho, eles se conhecem. Olha, não se conheciam. Não tinham se conhecido a vida inteira. Tão afetuosos que eles são. Tão família. Tão com falta de carinho, eles se conhecem, simplesmente se juntam, simplesmente sentam numa mesa, se conhecem e falam assim: vamos interditar Cid Moreira, nosso papai, que a gente ama tanto e sente tanta falta. Vamos interditar ele. Vamos tentar interditar ele e vamos tentar nós, filhos, administrar as riquezas de papai, pois papai já está ficando velho, já está ficando doido, já está ficando senil e nós, pessoas boas, né, filhos do mal, raça ruim do caramba, que esses 2 desgraçados são, se unem e perdem de novo. De novo. Perdem o 3º processo contra Cid Moreira. Nossa, então quer dizer, um entrou numa hora, outro entrou na outra, depois se uniram e entraram junto, Isso. perderam 3 vezes. Aí acabaram com a história. Eu quero que você pegue aqui da falta de... Que eles mentiram, das mentiras que foram aí, tá? E aí o que acontece? Isso eu acho. Cid Moreira parte, deixa o Brasil em lágrimas, muito triste com a partida de Cid Moreira. Eles entram com um processo, né, para tentar pegar as coisas do Cid Moreira, administrar. Perderam também. E agora, eles deram, depois da morte de Cid Moreira, eles deram declarações, né, aquelas declarações que a gente leu ali atrás, que a mulher tinha feito isso, a mulher de Cid Moreira tinha feito isso, que não dava comida para ele, que não cuidava dele, que tinha vendido um monte de coisa. Ela só queria a casa, não queria cuidar do cara que tinha o dinheiro, entendeu? Isso. Ainda se fosse verdade, seria uma burrice, né? Isso. Aí o Ministério Público acabou de indiciar esses 2 picaretas, filhos do demônio, né? E fora isso, olha só essa bomba que eu vou ler para vocês aqui. É esse aí, amor? Aqui, ó. Só tinha 2. Não, não é isso aqui não, peraí. Só tinha eu 2 quero desse ver, caso. Tal, papapá, O da Oeste instaurado, da finalidade, eu vou ver aqui, acaba, aqui, ó. No inquérito, olha só, isso é uma bomba, é bomba mesmo, não tô de sacanagem não. O que é? No inquérito do Ministério Público, testemunhas apontadas pelos 2 filhos de Cid Moreira, Rodrigo e Roger, acabam por desmenti-los. As testemunhas que esses 2 arrolaram para a defesa deles foram lá perante o juiz e desmentiram os 2. Ah lá, acabam por desmenti-los ao serem ouvidos pela polícia. Eles teriam negado, tá? As testemunhas teriam negado ter presenciado qualquer tipo de maus tratos, como afirmam os filhos de Cid Moreira. Ficou ruim demais. Quer dizer que os caras eu conseguiram, perdi aqui, eu não tudo sei bem. onde foi parar. Eles conseguiram 2 testemunhas para ajudá-los
né? Serem testemunhas deles. Para falar lá pro juiz, olha, ele maltratava, ele assediava, ele fazia o caramba. Na hora Aí essas H, pessoas foram lá perante o juiz e falaram, não, isso não é verdade. O Cid Moreira sempre deu atenção ao Rodrigo, o seu filho, né, de sangue, e nunca destratou o Roger. Nunca. Desmentiram. As testemunhas de defesa desmentiram os dois. E agora os dois perdem os 4 processos. Isso aí pra mim, né? Isso aí são dois os filhos do mal. São o que esses dois picaretas são. Olha, para vocês verem, gente, quando eles se conheceram, como eu falei para vocês, quem está representando os dois é o mesmo advogado. Os dois contrataram o mesmo advogado. pô, esse advogado tem vergonha na cara, não? Porque, lógico, advogado, como eu já falei, né? Advogado, ele pode acreditar ou não na conversa, mas ele ganha grana, né? Quando ele ganha o processo. Com certeza, Pô. com certeza é um bom advogado Mas não- e que com certeza vai receber uma porcentagem. Ganhando ou não, né? Ganhando ou não. Eles que se virem pra pagar. Então isso aí foi mais um dos casos de família, descasos de família. Um descaso grandão né, esse, com os hein? filhos do mal durante essa semana. Essa última semana foi só bafafá com famílias. Com famílias. Gente, olha, a gente não pega e fala aqui com vocês, esse bate-papo gostoso que a gente está tendo para saber o que você acha sobre esse tipo de assunto. A gente pesquisa, tá? A gente dá a nossa opinião também. Que aqui no Pilhando Geral a gente fala, né, de notícia, a gente fala de fofoca, a gente faz investigação, tudo. Mas a gente investiga de verdade, a gente tem fontes, né? Temos fontes, não é que a gente pega e inventa da nossa cabecinha, não, né, Lina? Não, a gente tem as fontes, a gente também coloca em cima dessas fontes e dos acontecimentos que existem de verdade, né? A gente mostra para vocês aí na tela as fontes. A gente coloca a nossa opinião, porque a gente tem direito de falar o que a gente pensa. Então a gente vai. Da nossa opinião do caso também. É a Eu minha acho liberdade isso, de, acho aquilo. de expressão e ponto final. Isso. Não adianta você me apresentar aí, não, Rafael, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Tá... Não, pra mim não foi Pedro Álvares Cabral e é um direito meu. Se eu quiser falar que foi, mano, Cristóvão Colombo, é o meu direito de opinar o que eu acho, tá? Que nem eu expresso o que eu acho, né, sobre esses dois elementos, né, que para mim não são filhos, né, são dois demônios, né, que foram jogados na vida aí de Cid Moreira, dois picaretas de marca maior, que, né, que tem a sua 4ª derrota na justiça, que as suas testemunhas arroladas de defesa foram lá e falaram a verdade, desmentiram. Eles pediram para que eles falassem ao contrário, falaram, você vai lá e vai falar que meu pai me maltratava, você vai falar lá que meu pai abusou de mim. As testemunhas... Chegou lá, o juiz falou, falso testemunho, não sei o quê, vocês não podem mentir. Aí os caras, opa! Não, mas eu acho que não foi nem por aí. Não pode mentir Eles como simplesmente- testemunha, tem que falar a verdade, e falaram a verdade. Eles simplesmente Falaram a chegaram verdade. e falaram a verdade. Vai mentir e pra você ver pra acabaram justiça. pela 4ª vez com esses dois. É. Meus queridos, por favor, Rodrigo e Roger, vão viver a sua vida, cara. Sabe? Parem de ser vagabundos, aproveitadores, certo? Vocês tiveram o que vocês mereceram. Vocês foram deserdados porque vocês envergonharam, caluniaram o pai de vocês, desonraram, que é isso o que diz na lei, que um filho só pode ser desonrado a partir do momento, né, que tenta desonrar seu pai, ou tenta matá-lo, ou mata o seu pai. Então aí você é deserdado. E foi um desses fatos que aconteceu, desses dois fizeram isso, de tentar desonrar, né, a vida do pai, a memória do pai, de tudo. Vão viver a sua vida, seus dois vagabundos. Esqueçam, vocês nunca lembraram do pai que tiveram, só estão lembrando agora para pegar o dinheiro dele. É só isso. Vai ficar com a patroa, quem cuidou, com amor e com carinho. E mesmo assim,
sobre a vontade de Cid Moreira. Todas as vontades e desejos de Cid Moreira, que fez esse patrimônio todo, né, trabalhando a vida inteira, certo? Foram 96 anos ali, ó, trabalhando do começo ao fim, certo? E essa esposa dele cuida do Cid aí, sei lá, dezenas de anos. Aí vem os filhos depois pegar filhos, esses que não deram a atenção ao pai, não deram o amor ao pai. E agora estão querendo Então, ali, não, me dá. deixa Depois de pra ter lá esse tentado assunto, desonrar e Rafael. ver com ela, Acabou. vão trabalhar, seus dois vagabundos. Cid, meu amado, estamos com saudade de você. Aí a viúva do Cid, que Deus, minha amiga, te proteja, te livre e te guarde de todo esse mal que te cerca. Tá bom? E vamos, essa é a minha opinião, tá? Você pode deixar aí também a sua opinião sobre o assunto, já que a gente recebeu algumas críticas. Né? Foi a minoria. Foi uma minoria, certo? Que chegou e falou, não, porque o Cid Moreira fez isso. Ai, porque o Cid Moreira eu desconfio não que seja mandado por eles, essa Cid minoria. Moreira não abusou de nenhum filho. Tá? Cid Moreira sempre cuidou do filho sanguíneo dele. O Cid Moreira nunca teve meia prova, qualquer tipo de prova de maus tratos, de abandono do filho Rodrigo, e muito menos de qualquer tipo de assédio ou abuso sexual contra Roger, não é isso? Pois é isso aí. E aí a gente tem mais caso para falar? Vamos para o próximo caso, terceiro e último caso, né, sobre o grande sambista Arlindo Cruz, né, que todos sabem hein, que teve um AVC, teve que aconteceu com problemas ele, sérios de saúde. Com esse Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz ele teve um AVC alguns anos atrás, né? E ficou assim, né? Ele ficou, como que eu posso dizer a palavra assim? Com sequelas. Ficou com sequelas gravíssimas desses AVCs que ele teve. Teve parada. O Arlindo ele teve tudo depois desse AVC aí. E o que aconteceu agora essa semana, tá? A justiça começou a investigar. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ler para vocês, eu vou dar uma resumida, mas eu vou ler para vocês. Já abre aí, Aline, para mim, esse por aqui? favor. Tá bom, eu vou abrir. Isso. Vou abrir a matéria. Aqui. Isso. O que aconteceu? Arlindo Cruz, né, teria assinado uma procuração onde ele deixa seu filho Arlindinho e a sua esposa, né? Esqueci o nome dela, acho que é Bia. Tá, vamos lá. Depois você vai vendo aí. A esposa Babi dele, Cruz. Babi e Arlindinho, como os responsáveis para administrar, né, o seu dinheiro, os seus imóveis, as suas coisas. Só que, o que aconteceu? Foi-se sabido essa semana que na data que Arlindo Cruz teria feito essa procuração, assinado essa procuração e registrado essa procuração, foi quando foi uma data onde ele estava em coma. Certo. Entendeu? Ele estava em coma, ele estava off total. Então não teria como ter sido ele. Não existe a possibilidade de ter sido ele ter assinado essa procuração. Certo. E aí, Aline, o que você acha disso? Olha, eu Você vou fazer acha uma que pergunta teve para você, picaretagem? Rafael, e para vocês, porque vocês estão aqui participando com a gente, se souberem de alguma coisa. Uma pergunta muito importante nesse caso, antes de julgar, tá? Porque a gente tem que ser justo. A gente sabe como a justiça é enrolada se eles precisassem de uma procuração, até provar que o cara tava lá, né, como chama? Quando a pessoa tá incapaz, né, tudo, e precisando do dinheiro para cuidar dele mesmo, tá? Exatamente. Poxa, eles de repente se utilizaram desse artifício, que eu não sei qual é, né, para ter uma assinatura ali para agilizar, digamos assim. A pergunta que não quer calar: o Arlindo Cruz está sendo bem tratado pela família? Tanto que ele tá... O filho trata ele. Estão mantendo ele vivo, a Não, estão verdade mantendo, é mas essa. ele está sendo totalmente bem tratado. Sim, vira e Muito mexe. bem, não falta nada para ele. Não, vira e mexe tem vídeos, né? Tem vídeos da esposa, até dos próprios familiares de Arlindo Cruz com ele, que até as pessoas às vezes comentam, porque ele tá, né, tá off,
né? Ele tá off mesmo, tá Então muito foi uma debilitado. emergência essa Eu vou Pode ler, eu vou ler rapidinho, tá? Vou ler Leia. rapidinho para vocês da coluna da Fábia Oliveira, Metrópolis. tá? Do Metrópolis. Fraude. Documentos sobre contas de Arlindo expõe família Cruz. A coluna Fábio Oliveira descobriu com exclusividade uma procuração que envolve o sambista, sua família e suas contas bancárias. Vamos saber mais. A coluna Fábio Oliveira descobriu com exclusividade uma procuração supostamente fraudulenta envolvendo Arlindo Cruz, a sua família e suas contas bancárias. O documento em questão foi assinado em cartório e trata-se da nomeação de Babi Cruz e Arlindinho, né, esposa e filho dos sambistas, como seus procuradores para representá-lo em qualquer ação em instituições financeiras ou bancárias. A procuração é datada no dia 6 de abril de 2017, menos de um mês após o cantor sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. O sambista ficou quase 1 ano e meio internado e passou por cerca de 17 cirurgias. Atualmente ele segue o tratamento em casa, mas sofre com as sequelas do AVC. É uma coisa, né? Porque eu gosto muito, sempre gostei muito. A grande questão em torno do documento é que nele consta que Arlindo Cruz nomeou Babi, né, sua esposa, e Arlindinho Cruz como seus representantes, sendo que, na ocasião, o artista estava internado em coma na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Por se encontrar impossibilitado de assinar a procuração por motivos claros de saúde, quem assinou a decisão em nome dele foi o líder espiritual, o Birajara da Conceição Pinheiro. Como que pode, brother? Sabe, eu tinha te falado sobre isso. Como que pode um líder espiritual? Porque acho que eles eram adeptos do candomblé, então, peraí, ele assinou? Isso. Outras 2 pessoas também aparecem na documentação como testemunhas. O advogado Henrique de Lósio e Seiblitz e a empresária Marciele Bagete Trepton. Acontece que, segundo fontes da coluna Fábio Oliveira, o Birajara foi quem contatou Henrique para que o documento fosse feito, já que Babi Cruz não tinha nenhum bem em seu nome e precisava movimentar as contas de Arlindo Cruz. Todos frequentavam a mesma casa espiritual, acho que era de Umbanda, Candomblé, não sei muito bem, não entendo muito bem dessas coisas. O trâmite, ainda de acordo com fontes, teria sido feito no hospital onde Arlindo Cruz estava internado de madrugada, com a presença do líder espiritual, do advogado e de Babi Cruz, ou seja, nem Marciele, suposta testemunha, nem Arlindinho compareceram. A coluna Fábio Oliveira procurou Marciele Bagé Trepto, que contou que Henrique é seu ex-marido e que questionada sobre a veracidade da história, ela afirmou estar com muito medo, mas não negou as informações sobre o caso. A coluna salienta que os casos como o de Arlindo Cruz, a disposição em contas precisam ser feitas mediante processo legal. Pronto. Aí o negócio vai desenrolar. É isso aí que a Aline falou. Será que não fizeram isso? De repente falsificaram isso, porque o Arlindo Cruz não volta mais. A verdade é essa. E eles só poderiam, de repente, eu não sei, quem for advogado pode até deixar tudo aí. A minha dúvida é o seguinte, ele não volta mais, Rafael? E para entrar depois com alguma coisa, para pegar e usar esse dinheiro, ele teria que, entre aspas, esperar ele falecer para poder entrar? Não, eles teriam ou que entrar. Não, eles poderiam entrar em vida, mostrando a incapacidade. Isso demoraria muito? Não, que não vai ser, não é reversível isso aí, a situação que ele está. A Justiça do Brasil a gente sabe como é. Então aqui, esse caso do Arlindo Cruz, fica o nosso questionamento e a nossa dúvida, certo? Se foi isso tudo mesmo que a Fábio Oliveira falou, tá na cara que teve gato aí nessa história. Né? Que estelionato. Teve coisa errada. Estelionato, alguém assinou. Como que um pai de santo pode ser o cara que autoriza o negócio? Começa por aí, certo?
Né? E todo mundo ciente, advogado, mãe, filho, todo mundo. Todo mundo roda também? Porque é a Certo? testemunha? Não sei como que funciona essa parte jurídica, certo? Então que teve coisa errada, teve. Isso aí não há dúvida. Mas será que essa coisa errada foi feita para se evitar, né, os imbrólios da justiça, para poder de repente liberar, como a Aline falou, para liberar o dinheiro, para poder mexer nas contas, para poder cuidar dele em casa? Porque provavelmente eles não teriam dinheiro Não, suficiente para porque fazer tantas cirurgias. tá montado um esquema hospitalar onde Arlindo Cruz está. E vocês sabem que não é barato, né? Ele tá ali, né? Quase tá, não vou falar por total, mas quase num espaço, num estado vegetativo. Se coloca no lugar da família, por exemplo, se fosse o seu marido, o seu filho, se acontecesse mal, eu não pensaria duas vezes, Rafael. Ah, mas é. Olha, mas é o teu primeiro- dinheiro Mas, para cuidar de você mesmo. Eu não tenho condições. mas você tinha que ter pelo menos consultado a justiça, né? Ah, com Porque certeza. você. O que não se pode é praticar o estelionato. Tem que, tipo, a gente ia ter. Ah, vou consultar a justiça, vou consultar advogado. Ah, olha, vai demorar 8 anos. Pô, não tenho 8 anos pra tirar o cara daqui, eu não tenho dinheiro, não posso mexer. Mas aí se você chega e fala assim, não, dá pra você, né, entrar com, como que é? Com pedidos, né, Como justiça. chama? Liminar. Com Uma liminar, de repente, liminares. poderia, é verdade. Eu acho que poderia ser feito isso de outra forma. Mas, querendo ou não, a gente não sabe do querer da família aí nesse Mas que tem a ver momento. líder espiritual? É isso que Né? não- Agora, o que não pode é um pai de santo Do chegar lá nada. e ele assinar falando, não, eu libero aqui as coisas do Arlindo Cruz pra família. Isso aí não pode, né, mano? Fizeram uma troca de espíritos. Isso aí não pode, certo? Esse cara aí, ele tem que, mano, sabe, pelo menos tomar uma investigação bacana na cabeça. Ele ganhou alguma coisa? Ah, não sei, né, meu? Ninguém vai fazer Ou senão isso. já ganhou a vida inteira, que esses caras, a maioria vive disso. Bom, enfim. Né? Então, tem que ser investigado isso aí, mas eu creio, a minha opinião é que a família Cruz aí não fez isso assim por maldade. Eu acho que fez mais por necessidade de ter acesso, né, aos imóveis do pai, ao dinheiro do pai, para poder até fazer o que eles estão fazendo. É isso que eu queria... Que é que cuidar eu te perguntei. muito bem, né, do grande sambista, do grande nome da música popular brasileira, que é Arlindo Cruz. Então, se ele está sendo bem cuidado, bem tratado, a justiça, tudo bem, houve um erro aí, provavelmente, mas também tem que ver o outro lado da moeda. Este dinheiro está sendo usado para o dono do dinheiro. Isso, Certo? exatamente. Nós vamos encerrando aqui mais um Pilhando Geral. Curtiu? Você curtiu? Curtiu bastante? Ó, curtida. Comente. Deixe o seu valeu e contribua também aqui com o nosso podcast. O valeu tá aí do lado do comentário. É um coração, É um assim. coraçãozinho ali, vai Cifrão. ser, clica ali. E se quiser abençoar aí o nosso podcast, abençoe. Muito obrigado. E falando em casos de família, eu não poderia... Você viu Verdade. quantas pessoas com problemas de família, os causos de família, os descasos de família, a nossa pauta de hoje aqui no nosso bate-papo, que é um barato, muito gostoso estar aqui com você, estar aqui com o meu Que susto. amorzão, meu Lourão, eu e Lourão e eu, casal bigode grosso. E a gente está falando sobre esses problemas familiares e eu queria falar sobre um profissional, um grande profissional, que é o terapeuta Sandro Barros. Ele é especialista em tratamento de dependência química, né, tratamento de dependentes químicos, mas também no tratamento de famílias. Como, Rafael, tratamento de famílias? São muitas famílias, elas são codependentes, né, dos dependentes químicos, né? Sofrem ali, estão doentes também. Né? Como essas famílias todas que a gente citou aí também estão. E às vezes você precisa, né, de uma terapia, né? Você precisa bater um papo, porque quem está de fora, né, pode te mostrar melhor o que está acontecendo ali na sua vida, né? Como que tá as suas ações, avaliar melhor, né? Ter uma boa noção E como te profissional, orientar. né, Rafael? E como profissional. E o terapeuta Sandro Barros é um dos maiores terapeutas do Brasil
na atualidade. Isso aí eu falo com toda a E ele certeza. também é acompanhante terapêutico, né? Ele Ele acompanha. ele tem um serviço também de acompanhante terapêutico. Não só, gente, uma coisa que que eu gosto de deixar bem claro. O terapeuta Sandro Barros não trabalha só com dependentes químicos, trabalha com outros distúrbios também, não é isso, Sim, Aline? ansiedade, depressão, enfim, tudo que envolve não só a dependência química, né? E outros problemas que as pessoas às vezes não são dependentes químicos, mas precisam de uma orientação, uma ajuda de um terapeuta, de um profissional. Não é um amigo, é um Exatamente. profissional. Exatamente. Tá com um problema aí de dependência química, você tá com o seu problema familiar, tá com problema de depressão, ansiedade e outros distúrbios emocionais, procure o meu querido amigo terapeuta Aqui embaixo. Sandro Barros. Este profissional fantástico, com certeza vai estar te ajudando nesse problema, né? É isso Que é mesmo. possível de se resolver. Procure aqui embaixo, tá o Zap, tá o Instagram dele e você pode ser atendido de qualquer lugar do Brasil. E do mundo? Exatamente, É isso aí. terapeuta Sandro Barros. Vamos terminando por aqui, né, meu amor? Bom, vamos terminando por aqui, depois de tanta confusão, né? Pra gente Isso. ter a nossa paz de volta. Causos de família. Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado a você, né, Fiquem com pela sua Deus. companhia. Valeu, galera.